Saudações! No vídeo de hoje trataremos de um capítulo que está no interior deste livro, que vai ser disponibilizado na descrição deste vídeo, certo? Trata-se do início da elaboração prática de sua atividade acadêmica ou científica, focado na delimitação de um problema a ser desenvolvido, a ser tratado, a ser investigado, a partir de uma hipótese que relaciona algumas variáveis. Nessa apresentação inicial que eu fiz um resumo hipersintético de tudo que nós veremos neste texto, neste capítulo, que vai estar subdividido em 4 tópicos. O primeiro deles, que é a estrutura básica de um problema científico. O segundo, o momento de apresentar uma hipótese. Intuitivamente, eu poderia pensar que a hipótese deve ser apresentada ao longo da investigação. O texto vai mostrar que não, que deve ser apresentado no início da investigação. O que são as variáveis a partir de exemplos e a relevância do operacionalismo. Este tema é particularmente relevante para quem está inserido em cursos voltados à prática. Então, vai ser importante refletir sobre operacionalismo e ver que essa maneira de elaborar regras de conduta operacionais não é exatamente o que nós entendemos por uma investigação científica. Mas, quando chegar o momento, trataremos desse assunto. Comecemos, então, a refletir sobre a estrutura básica de um problema científico. Aqui no início do texto é apresentada uma crítica à ideia ingênua de que a investigação científica seria a observação dos fatos. De fato, não é isso que é uma investigação científica. O catálogo, a catalogação, a explicação dos fatos, não é isso, mas sim a relação dos elementos que constituem os fatos, que, como nós veremos, serão as variantes. As variantes estabelecem algumas relações entre elas, e a hipótese que você tem para explicar isso é o início da sua investigação científica. Estamos ainda na parte introdutória, ainda não definimos como deve ser proposto o problema científico para ser investigado. Aqui, mais uma vez, é explicado que a ciência não explica apenas os fatos, mas as dúvidas que são suscitadas a partir dos fatos, as relações sutis, explícitas que existem entre as variantes, é isso que vai caracterizar a investigação científica. Agora, já pensando sobre a proposição de um problema, nós temos aqui o exemplo deste pesquisador, Rosenberg, que identificou um paciente que foi curado, supostamente, espontaneamente, de um câncer. E aí ele colocou a questão: o que provocou o desaparecimento espontâneo do tumor cancerígeno? Será que é isso que seria o problema a ser investigado? A resposta é não. Um problema científico não é colocado a partir de uma questão tão genérica dessa maneira. O problema científico, como nós veremos, apresenta já uma hipótese de resposta para alguma questão. Isso que é a estrutura básica de um problema a ser investigado, um problema a ser tratado academicamente, cientificamente. Não é somente a questão por que tal coisa acontece dessa maneira. Isso não é um problema científico, isso é somente uma pergunta. E de maneira um pouco provocativa, o autor aqui, José Carlos Roche, ele coloca que não é uma pergunta inteligente, porque ela não propõe já uma hipótese de resposta. É isso que vai caracterizar para ele um problema de investigação científica, uma questão e uma hipótese de resposta. Então, avancemos. O que caracteriza a investigação científica é a relação que existe entre pelo menos 2 variáveis. Naquele exemplo anterior, de uma cura espontânea de um tumor cancerígeno, nós só temos uma variável.
Então, ali nós não temos ali uma investigação científica. A investigação científica vai acontecer quando se estabelece uma relação entre duas ou mais variáveis, certo? E como que a gente propõe uma hipótese e como que a gente sugere uma variável quando a gente só tem uma? Como que se dá isso? Isso se dá depois de um trabalho prévio. Lembram? Este capítulo vai tratar da prática da elaboração, de você iniciar já a sua elaboração. Mas isso depende de um estudo teórico anterior. Tá vendo a importância de um embasamento teórico para você iniciar o seu projeto na prática? Como que você vai propor variáveis? Como que você vai propor hipóteses se você não tem nenhum conhecimento sobre o assunto? A investigação científica não começa com uma elaboração fora de contexto. Existe a parte teórica que vem antes dessa elaboração, já que ele está chamando de prática, é você iniciar mesmo o desenvolvimento do seu texto, que pode ser um trabalho de conclusão de curso, um artigo científico, um resumo, um capítulo de um livro. Então, para você propor um problema a ser desenvolvido, você tem que ter essa parte anterior, que é o estudo teórico. Tá? E como que você vai substituir o que ele chamou de uma pergunta não inteligente por uma pergunta inteligente? Quando você estabelece uma hipótese para explicar a relação entre as variáveis. Um problema é uma questão que pergunta como as variáveis estão relacionadas, mas não somente uma pergunta, como vocês vão ver, é também uma hipótese de resposta. A hipótese de uma resposta é o que caracteriza um problema de investigação científica, não é somente a pergunta. O produto de uma investigação científica é o conhecimento teórico, isto é, a explicação teórica corroborada, expressa através de proposições. É bastante sutil essas colocações, porque, olha só, nós estamos iniciando uma investigação científica na prática. E aí o conhecimento, no caso a investigação científica, é caracterizada por um conhecimento teórico. É você organizar mentalmente uma estrutura de relação entre as variáveis. Isso se dá no campo teórico, mas já é o início prático do seu desenvolvimento da investigação científica. Tá? E aí isso se dá através de proposições. Mais para frente, o autor vai explicar que essas proposições, elas têm que ser testáveis. Então, você vai elaborar uma hipótese, mas você vai traduzir como que essa hipótese vai ser testada na prática. É isso que vai caracterizar uma investigação diferente de uma investigação literária, uma investigação cultural, artística, porque quando você propõe uma investigação desse tipo, você não precisa apresentar os resultados. O que vai diferenciar essas investigações que eu disse, artísticas, literárias, de uma científica, é a possibilidade de você falsear a hipótese que você está propondo. Mas como assim? Eu vou propor uma hipótese para ser falseável? Não. Estruturalmente, ela tem que ser falseável. Quase que eu falei espanhol aqui. Falseável. Ela tem que ser falseável no sentido de que você tem que provar, você tem que testar a viabilidade dessa hipótese. Por isso, a delimitação do problema é o resultado de um trabalho mental. A delimitação do problema define, então, os limites da dúvida. O universo, ele é infinitamente explicável, de diferentes pontos de vista, de diferentes perspectivas. O que vai caracterizar uma investigação científica é você delimitar um campo de atenção, você delimitar um escopo de investigação. Faz parte, então, da sua investigação científica, você colocar limites do que você vai observar, para ser possível você concluir, primeiro, a sua investigação científica, e segundo, para que seja possível outras pessoas, usando os mesmos métodos que você utilizou, provar
que você está certo mesmo pela sua argumentação, ou questionar a sua proposição, questionar a sua metodologia. Então, outro item relevante e também não tão intuitivo assim, nós delimitarmos a investigação, delimitarmos os limites das dúvidas que nós vamos levantar. Então, ao iniciar uma pesquisa, juntamente com a delimitação do problema, o investigador propõe a possível explicação que norteará todo o processo de investigação, sugerindo a possível relação existente entre os aspectos dos fenômenos que está estudando. E foi verbalizado o que eu tenho falado desde o início da apresentação. Você propõe, dessa maneira, uma solução provisória, que será corroborada, ou seja, que você vai comprovar que a solução está certa, ou você vai chegar à conclusão que ela é falsa. Então, ela vai ser corroborada ou falseada. E aqui é importante, quem ainda não refletiu sobre esse assunto, entender que, ao falsear uma hipótese, você ampliou seu entendimento sobre um fenômeno. Você tem uma perspectiva inicial sobre um fenômeno, você propõe uma hipótese de explicação sobre o fenômeno, sobre a relação entre as variáveis, sobre a solução de um problema. Você propõe. No caso lá da cura espontânea do câncer, é uma variável. Aí você propõe uma outra variável. O que influenciou essa variável? Aí você, no caso lá do investigador, ele propõe que é o próprio sistema imune que criou ali um mecanismo para curar o câncer. Tá, essa foi a hipótese dele. E aí ele faz as investigações e chega à conclusão, de repente, que essa hipótese é falsa. Aí ele vai ficar chateado, falando, nossa, perdi toda a minha pesquisa. Não, ele avançou, ele eliminou uma hipótese, ele eliminou uma variável, aí ele vai testar uma outra variável, e é assim. Então ele pode, por exemplo, fazer um primeiro artigo científico mostrando que a hipótese inicial dele estava falsa. Ele já tem uma informação concreta, testada. Olha, podemos avançar a partir daqui. Essa primeira hipótese não funciona. E é assim que a investigação científica avança, identificando erros. Então vejam os falseamentos das hipóteses como algo positivo na investigação científica. Segundo esses dois autores, o Tuchman e o Kellinger, as hipóteses devem ter 3 características básicas. Elas devem estar claramente explicadas, e aí é o que eles querem dizer por redação clara, não é para ficar ali fazendo somente uma atividade de língua portuguesa, não. Expresse essa hipótese de uma maneira clara, com um português claro, e se for escrever em inglês, com um inglês claro. Primeiro ponto. Segundo ponto, as variáveis têm que estar relacionadas, certo? Entre elas. E terceiro ponto, que eu também já destaquei, elas devem ser, a hipótese deve ser testável, tá? E aí, as hipóteses, elas são abstratas, elas estão no campo da especulação mental. E aí, o trabalho do investigador é traduzir essas hipóteses em proposições testáveis e empíricas. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses sobre como essa minha apresentação pode ser classificada. A minha apresentação sobre esse capítulo do livro é uma espécie de um fichamento, em que eu cito trechos do que eu estou fichando, eu comento, e algumas vezes eu até discordo. Aqui é um exemplo de uma passagem que eu discordo do texto. Porque olha o que é dito. As hipóteses sendo abstratas, relacionadas a teorias e formadas de conceitos, para poderem ser testáveis, devem ser traduzidas em outras mais específicas, com conteúdo diretamente empírico. Para você testar as hipóteses, você não vai criar outras hipóteses específicas para ser testadas empiricamente. Você vai traduzir as suas hipóteses em ações e não em outras hipóteses. E é assim que funciona o fichamento. Você resume, parte do fichamento é você resumir o texto
E parte do fichamento é você dialogar com esse texto, é você ver o que faz sentido e algumas vezes até discordar. E aí você abre precedente para você criar um conteúdo seu. A partir de um conteúdo que você está estudando, você cria um outro conteúdo. Eu poderia, por exemplo, não tenho interesse em fazer isso, mas eu poderia, por exemplo, fazer um comentário desse capítulo, Fundamentos, Metodologia Científica, e propor em forma de artigo. Da maneira como eu estou fazendo, eu estou criando esse embasamento, porque eu não estou simplesmente reproduzindo as ideias do autor, eu estou refletindo sobre elas. Estou colocando em prática o que é uma investigação científica, que não consiste em reproduzir os fatos, mas refletir sobre eles, tá? Então, fecho aqui o parênteses. Então, é parte da investigação científica você traduzir as hipóteses em procedimentos empíricos para como que essas hipóteses vão ser testadas, porque como o texto está deixando claro para a gente, as hipóteses elas estão no campo mental e aí como que elas serão testadas, certo? E aí temos uma nova classificação e mais uma discordância minha com o autor. As hipóteses são classificadas por esse autor, Bunge, de acordo com o que as fundamenta em 4 níveis. Né? E aí eu modifiquei, por exemplo, aqui na explicação, que vocês verão aqui na sequência, eu modifiquei esse primeiro termo que ele usou. Porque não faz sentido dizer que uma hipótese está no nível de ocorrência. Na verdade, o que ele quer dizer é que esse primeiro nível é uma hipótese aleatória. O texto dele explica isso. Tá? E a minha hipótese para esse equívoco do autor é que ele fez uma má tradução desse autor Bunge aí, que escreveu em espanhol. E eu estou quase comprovando que a minha hipótese está correta. Porque a palavra em espanhol, ocorrência, ela significa também uma ideia, aquilo que te ocorre, certo? E por isso eu acho que é uma melhor tradução o nível aleatório ao invés do nível de ocorrência. Tá? Mas isso é mais um exemplo apenas de que a investigação científica não é você reproduzir as ideias, né? Seja dos fatos, seja de outras contribuições de outros autores, né? Mas você estar sempre em reflexão sobre o conteúdo que você está tratando. Mas vamos, então, para os níveis de hipóteses. Então, tem um nível de uma hipótese que ela é aleatória, um nível empírico, um nível plausível e o melhor nível de todos, que é a convalidada, o nível convalidado. O que é esse nível aleatório? O próprio autor dá o exemplo do filósofo Tales, que, de maneira um pouco aleatória, propôs que a água era o princípio básico para explicar toda a natureza, certo? Ele se baseou em quê para propor isso? Bom, ele se baseou na observação e constatou que tudo que tem vida tem água, tá, mas ainda assim não teve nenhum fundamento empírico, nenhuma prova empírica para ele propor isso. E ainda assim, quem estudou um pouco de história da filosofia sabe que essa hipótese do Tales, ela foi muito útil para outros filósofos que também propuseram outras ideias para a explicação dos elementos básicos da natureza. Ele deu um ponto de partida muito interessante com essa hipótese um pouco aleatória dele, certo? Então, devemos entender o nível aleatório como aquele nível que não se baseia em uma evidência empírica, não se baseia em outros fundamentos científicos, não se baseia em leis, ele é um pouco fora de contexto, essa proposição, essa hipótese. Um outro nível é o nível empírico. E por que eu pus aqui o exemplo da cloroquina? Me desculpe se esse assunto já está um pouco batido para vocês que estão assistindo, mas o que fundamenta a premissa de que a cloroquina poderia ser um tratamento adequado é o fato de que no universo de 1.000 pessoas que tomam cloroquina, somente 30, 50, 100 pessoas delas que morrem, certo? Mas isso é uma constatação empírica,
Tá? Então, a partir dessa constatação empírica, supõe-se que a cloroquina poderia ser um tratamento adequado para a Covid-19. Só que eu acho que é um bom exemplo esse da cloroquina, porque nós sabemos que a mortalidade da Covid-19, ela, em casos talvez específicos, ela ultrapasse 5%, mas a mortalidade dela é pequena. No universo de 1.000 pessoas, somente 30 ou 50 que morreriam. Então, isso independentemente de tomar cloroquina. Mas quando você faz essa observação empírica, de 1.000 pessoas, só 50 morrem, as outras 950 ficam achando que não morreram porque tomaram cloroquina, certo? Então, esse é o exemplo de uma hipótese baseada em evidências empíricas. Mas, como o próprio autor coloca, não é um nível adequado para uma investigação científica. Ela tem que ter outros elementos. Qual que é o nível plausível? Essa palavra plausível, ela pode ser usada fora de contexto de investigação científica, significando aquilo que faz sentido, aquilo que tem embasamento. Mas dentro do universo da investigação científica, uma hipótese é plausível quando ela se fundamenta em outras teorias científicas. Você poderia propor uma hipótese, mesmo sem testes empíricos, a partir de outras teorias científicas, certo? E o nível mais elevado de todos é o convalidado, em que você usa evidências empíricas, mas não somente isso, você usa também o conhecimento de outras teorias científicas, e aí você relaciona todos os elementos possíveis para convalidar a sua hipótese. Convalidar significa comprovar a partir de diferentes dimensões, a partir da dimensão empírica, a partir da dimensão teórica, você convalida a partir de vários níveis de explicação. Então, explicado aqui os níveis de hipóteses. Já entramos agora, já nos encaminhamos para o final da explicação do texto, em que a gente vai refletir um pouco sobre o que são variáveis. As variáveis vão depender, logicamente, do assunto, vão depender da ciência que está sendo investigada. No caso da física, as variáveis poderiam ser a massa, o peso, velocidade, energia, força, impulso, atrito. No caso da sociologia, da psicologia, o estado social, uma variável, o sexo. Ou seja, é aquilo que você pode colocar, medir, e você pode trocar na sua investigação científica. Então, você pode se focar em uma variável, que você pode mensurar ela. Acredito que o termo variável venha daí, que você pode substituir essa variável e continuar lá com o seu sistema, com a sua metodologia. Você só substitui, você só varia uma das peças. E aí você observa como funciona, modificando as variáveis, certo? E dentro da economia, quais seriam as variáveis? O custo, tempo, qualidade, produtividade, eficiência, etc. Para vocês que estão assistindo esse vídeo, eu proponho um exercício agora, de vocês refletirem quais são as variáveis no campo de investigação que vocês estão inseridos, né? E aí eu fiz esse exercício em relação, por exemplo, a investigar sobre os cursos de edificações. Pensei sobre o que seria uma variável dentro de uma pesquisa em edificações. E aí as variáveis em uma investigação científica são os materiais utilizados, as técnicas, os custos, tempo de execução, normas, ou seja, a legislação de cada região para construção, satisfação do cliente com a obra. Também fiz essa reflexão sobre a área de informática. Eu cheguei à conclusão que as variáveis informáticas são os equipamentos, as tecnologias, o grau de obsolescência de algumas tecnologias, a dificuldade de reposição de peças é uma outra variável, a capacidade de armazenamento de um determinado software, a satisfação do cliente com o produto. Tá, agora a gente chegou no último tópico, que é a definição operacional. Nós estamos
aqui refletindo sobre elementos fundamentais da investigação científica, a definição do problema, o levantamento de uma hipótese, a relação entre as variáveis, mas, dependendo da sua área de investigação, você, ao longo da sua investigação científica, você chega a algumas regras operacionais, manipulando algumas variáveis, no caso lá da edificações, você observa que com determinados materiais, o prazo de entrega funciona dessa maneira. Aí você chega a uma definição operacional. Com tais materiais, o tempo de entrega é este. Tá, ótimo. Isso é uma investigação científica? Não, isso passa a ser uma técnica operacional da sua área de investigação, mas isso não é investigação científica. Isso seria, talvez, um subproduto da sua investigação científica, que pode ser útil, certo? Mas isso não entraria como uma investigação científica. Nós temos aqui um exemplo que foi dado pelo autor. Na química, por exemplo, para se achar o termo ácido, se aplica um dado líquido, coloque ele numa tira de papel de tornassol azul. Se o líquido ficou vermelho, pronto, é ácido. Isso é uma conclusão científica? Não, isso é um procedimento operacional, né? Isso vai funcionar, mas isso também não vai fazer avançar a ciência química, certo? E aí temos aqui uns outros comentários que, inicialmente, o Einstein, um famoso cientista, ele acreditava no operacionismo, mas posteriormente ele passou a rejeitar. E um outro teórico importante da epistemologia da ciência, o Popper, ele defende que a definição empírica de uma teoria é correta não quando ela chega a um procedimento operacional, mas quando ela é falseável, que isso é um lugar comum na ciência. Se ela não for falseável, ela não é ciência. Então, se você chegou a uma regra operacional, isso não é exatamente ciência, certo? Bom, eu tinha apresentado 4 tópicos que seriam explicados aqui nesse vídeo. O último deles foi a relevância do operacionalismo. De fato é relevante, mas isso não é parte de uma investigação científica. E aí espero que tenha ficado claro isso. E aí, antes disso, a gente viu exemplos de variáveis. Antes ainda, o momento de apresentar uma hipótese, que é quando se inicia a sua investigação científica. Esse é o momento. E a estrutura básica de um problema científico, que, como acredito tenha ficado claro, não é propor uma questão, mas propor uma questão e uma possível solução para essa questão. E que essa questão não trate somente de uma variável, mas de pelo menos 2 variáveis. E para concluir, já no final do capítulo, então, aqui é um resumo, né, de que o uso das hipóteses na ciência é, pois, indispensável, né? Não tem como você propor um trabalho acadêmico e científico sem você levantar uma hipótese a ser investigada, e tudo bem se ela for falseável. Você avançou na sua investigação científica. Sem hipóteses, não há o que e nem como pesquisar. Então é isso. Muito obrigado por acompanharem. E na descrição do vídeo eu vou colocar o link para vocês terem acesso a este livro e, logicamente, a leitura do capítulo pode ser, inclusive, melhor do que a minha explicação. Certo? Muito obrigado e até a próxima.